Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Infância de Jesus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre Jesus cresceu fisicamente. Em segundo lugar, vamos falar sobre Jesus cresceu socialmente. Em terceiro lugar, vamos falar sobre Jesus cresceu psicologicamente. E vamos fechar a nossa aula com o tema Jesus cresceu espiritualmente. Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Item número 1. Jesus cresceu fisicamente. O evangelista Lucas, por 2 vezes, estabelece clara e objetivamente em seus escritos que Jesus Cristo, desde sua infância, passando pela adolescência, juventude até a sua fase adulta, crescia em 3 aspectos distintos, quais sejam seu crescimento físico, sua formação intelectual e o seu desenvolvimento espiritual na alma, de forma constante e consistente diante dos homens e de Deus. É o que está estabelecido em Lucas, capítulo 2, versículos 39 a 40, diz assim a palavra do Senhor. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Portanto, aqui, sabedoria, o crescimento intelectual, a graça, o crescimento espiritual, e o menino se fortalecia, crescimento físico. Já em Lucas capítulo 2, versículo 52 diz: E crescia Jesus em sabedoria, crescimento intelectual, estatura, crescimento físico e graça, crescimento espiritual diante de Deus e dos homens. O médico Lucas aponta o crescimento físico de Jesus, no caso, estatura e idade, rigorosamente igual a de qualquer ser humano na fase embrionária, no ventre materno. Em Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45 diz: Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Portanto, aqui nesta passagem, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, caracteriza o crescimento físico de Jesus em sua fase embrionária. Mas também há aqui uma alusão direta ao crescimento de Jesus como bebê. Em Lucas, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim: E assentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José
e a criança deitada na manjedoura. Portanto, o desenvolvimento de Jesus fisicamente como bebê. No versículo 27 também há uma alusão sobre esse fato. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. No capítulo 2, no versículo 40, também diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas esse desenvolvimento, além da condição de bebê, Jesus também se desenvolvia na sua estatura e na sua idade como menino aos 12 anos de idade. Lucas capítulo 2, versículos 41 a 51 diz: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Portanto, aqui o desenvolvimento físico do Senhor Jesus aos 12 anos de idade. Isto confirma, então, a humanidade de Jesus, sujeito, no caso, às nossas mesmas limitações biológicas. Jesus cresceu fisicamente, de forma regular, passando por todas as fases naturais, porém, com uma diferença: ele não tem pecado e nem é pecador. Portanto, seu corpo era mais resistente e nada afetava a sua saúde, apesar de ter as nossas mesmas limitações físicas. E no que tange à fisiologia, Jesus tinha fome. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2 estabelece exatamente esta condição. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus também tinha sede. Em João, capítulo de número 19, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus também se cansava. Em João, capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo de número 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Portanto, Jesus aqui se cansou devido à viagem que empreendeu até Samaria. Vamos agora passar a estudar o item número 2 da lição, que fala, que tem como título: Jesus cresceu socialmente.
E neste aspecto nós vamos falar sobre a família de Jesus e mais especificamente, nesse primeiro ponto, os pais de Jesus. Jesus foi criado por seus pais, José e Maria, na cidade de Nazaré, onde viveu conjuntamente com seus irmãos, sendo os pais de Jesus um casal abençoado, com todas as virtudes necessárias para promover uma vida social equilibrada em família. Pouco se sabe sobre José, pois a Bíblia Sagrada menciona poucos registros sobre este ilustre personagem que teve a dupla missão de amar Maria e Jesus, cuidando deles sempre, sendo José, então, um homem justo. É o que está escrito em Mateus, capítulo de número 1, versículo 18 e 19. Mateus 1, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José não só era um homem justo, mas como também obediente. É o que diz em Mateus capítulo 1, versículo 24. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho. Aliás, versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Portanto, aqui no versículo 24, nós temos uma afirmação de que José fizera tudo o que o anjo do Senhor ordenou. Mas José, além de ser um homem justo e obediente, ele tinha como ofício ser carpinteiro. Em Mateus capítulo 13, versículos 53 a 55, fala então desta sua profissão. Mateus 13, 53, 55, diz assim: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E como José tinha como ofício a profissão ser carpinteiro, José também era um exemplar trabalhador que sustentava sua família de forma simples, porém sem miséria ou indigência, como muitos propagam sem conhecimento de causa. Conforme os relatos bíblicos, Maria, a bem-aventurada, se tornou uma referência a ser seguida pelas mulheres cristãs, pois viveu com dignidade, assumindo sempre um lugar de auxiliadora na vida pública de Jesus, trabalhadora em suas atividades domésticas, obediente ao seu marido e ao Senhor, sendo verdadeiramente uma mulher virtuosa. E em Tito, capítulo de número 2, versículos 3 a 5, nós podemos então aqui também contemplar algumas virtudes para serem seguidas pelas mulheres cristãs. Diz assim, Tito capítulo 2,
versículos 3 a 5. Tito, capítulo de número 2, está aqui depois da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos falar agora, já que falamos agora dos pais de Jesus, vamos falar sobre os irmãos de Jesus. Jesus tinha pelo menos 4 irmãos e um número desconhecido de irmãs. É o que nós podemos ler em Marcos, capítulo de número 6, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 6, 1 a 4. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Todos os filhos mencionados na Bíblia de José e Maria eram legítimos e eles demonstravam amar profundamente a Jesus. Ou seja, os irmãos de Jesus demonstravam amar profundamente a Jesus, apesar de não compreenderem muito bem a missão profética do Senhor, pois em um episódio aparentemente de hostilidade, buscaram prendê-lo com o pretexto de insanidade por parte de Jesus, mas que na realidade eles queriam preservá-lo do assédio das pessoas e da intenção das autoridades em querer matar Jesus, considerando a sua fama e popularidade, que já resplandecia naquele lugar por conta dos milagres, curas, sinais e prodígios que o Senhor realizava. É o que nós podemos ler em Marcos, capítulo de número 3, versículos 20 a 22, que diz o seguinte: então ele foi para casa. Não obstante, afluiu de novo uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Portanto, aqui a preocupação dos irmãos de Jesus com a integridade de Jesus, que ao realizar sinais, prodígios, milagres, curas, foi muito assediado. E então a sua família, buscando a sua proteção, tentava tirá-lo daquele ambiente. Vamos falar agora sobre as considerações finais sobre a família de Jesus. É indubitável que Jesus viveu em um lar com muito amor de seus pais e de seus irmãos, sendo esta uma família equilibrada que vivia em consagração a Deus, com santidade, em oração, em perfeita paz,
e com extrema alegria, e que mesmo após a morte de José, pai adotivo de Jesus, a família permaneceu unida desde a inauguração do ministério do Senhor até o seu final. É o que nós podemos ler em João, capítulo de número 2, versículos 1 a 12, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E elas as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, provando então a unidade, a união, a harmonia da família de Jesus. Passando agora para o item 3 da lição, nós vamos falar sobre Jesus cresceu psicologicamente. O crescimento intelectual de Jesus. A intelectualidade de Jesus perpassa, como qualquer ser humano, pelo aprendizado através do ensino. Jesus certamente estudou com afinco, pois presume-se que ele aprendeu a falar os idiomas aramaico, hebraico e o grego, sendo os 2 primeiros os idiomas oficiais de sua pátria, e o grego fruto do domínio grego anterior ao Império Romano. Por exemplo, em João capítulo 12, versículo 20 e 21, há uma alusão aqui dos gregos que queriam falar com Jesus. Diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Jesus também aprendeu um ofício de carpinteiro, fruto do ensino de seu pai José, que era um exímio carpinteiro. Em Marcos, capítulo de número 6, versículo 3, fala de Jesus como carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Portanto, Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro, isso no sentido do seu crescimento intelectual. Jesus certamente desenvolveu suas faculdades na infância e adolescência, porém foi na sinagoga, nos estudos perseverantes das Escrituras, que ele cresceu em sabedoria, pois frequentemente lia as Escrituras, pregava sobre elas de uma forma nunca vista. Daí o seu título de Rabi, sem nunca ter frequentado as mais importantes academias rabínicas na época, pois as Escrituras falam de Jesus e não de teologias ou ideologias humanas. É o que nós podemos ler em João,
capítulo de número 5, versículo 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. João 5, 37 a 39. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Passando agora a estudar sobre o caráter moral de Jesus Cristo, é inconteste que não há qualquer padrão de comparação com relação às virtudes do caráter do nosso Senhor Jesus. Cristo é o homem mais perfeito do planeta Terra e é incomparável, não existindo outro igual. Nós vamos, neste ponto agora da lição, mencionar algumas virtudes deste caráter, virtudes morais, dentre inúmeras existentes na Bíblia Sagrada, que deve ser um espelho para todo cristão. Em primeiro lugar, nós vamos falar da santidade de Jesus. Jesus é santo, perfeito, sem pecado, sem qualquer deformação moral. Na primeira carta de Pedro, em seu capítulo de número 2, do versículo 21 a 25, ele vai mencionar exatamente isso. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos 21 a 25. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Mas também na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 4, versículos 14 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Como segunda virtude do caráter moral de Jesus, além da santidade, nós temos a abnegação. Jesus mortificou seu eu, rejeitou a egolatria, não buscou reconhecimento dos homens, nem aplausos, nem fama, e com seu espírito de amor se sacrificou por toda a humanidade para prover a salvação e vida eterna para os homens. Jesus viveu uma vida terrena de inteira abnegação, sempre pensando nos outros. É o que nós podemos ler em Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22, nós vamos ler do versículo 14 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela
se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas há daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: o Rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Por vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou o reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Portanto, aí o Senhor Jesus mostra a sua abnegação. Mas, além da sua santidade e da sua abnegação, temos também uma outra virtude do caráter moral de Jesus, que é a humildade. Jesus demonstrou no seu proceder extrema humildade, pois na sua elevada posição em que deveria ser servido, na realidade passou a servir sempre a todos. É o que nós podemos ler em Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, 28 a 30. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já no capítulo de número 20, versículo 25 a 28, temos: então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, vos será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como última virtude, além da santidade, abnegação e humildade, Jesus tem em seu caráter moral a obediência como qualidade. Jesus, em todas as suas ações, demonstrava uma irrefutável obediência ao Pai e à sua missão de salvar a humanidade, sempre na base da verdade e no ensino da palavra de Deus. É o que a gente pode ler em Lucas, capítulo de número 22, dos versículos 39 até o 46. Diz assim a palavra do Senhor: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai,
Se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Passemos agora, depois de estudarmos o caráter moral de Jesus Cristo, para o item número 4. Jesus cresceu espiritualmente. O homem, em sua limitada inteligência, não é capaz de conhecer a Deus em toda a sua plenitude, a não ser que Deus se revele integralmente. Neste contexto, vamos, neste momento da lição, tecer alguns comentários revelados na Bíblia Sagrada sobre a vida espiritual de Jesus. O corpo, a alma e o espírito de Jesus são perfeitos e desenvolvidos em altíssimo nível, e esta tricotomia em perfeita harmonia denunciava a perfeição do Cristo, ao mesmo tempo homem e Deus. Se não, vejamos alguns fatos desta solidez espiritual. Diz assim que no seu olhar profundamente penetrante nos olhos de Pedro, em certa ocasião, aquele que lhe negara 3 vezes, Jesus demonstrou somente no seu olhar o seu amor e o perdão, ao invés de discriminação e condenação. Lucas, capítulo de número 22, versículos 54 a 62, diz assim: então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. No seu olhar de Jesus para as pessoas que passavam angústias e tribulações, Jesus em sua alma e em seu espírito se perturbava pelo fato de sua compaixão face ao sofrimento das pessoas. Porém, sua alma era bem-aventurada e perfeitamente equilibrada, guardando serenidade e alegria, considerando que Jesus operava para o livramento das dores e sofrimento das pessoas. É o que nós podemos ler em João, capítulo de número 11, versículos 32 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. No caso, nós estamos falando de Lázaro. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tenho dito isto, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Ainda como parte dessa solidez espiritual de Jesus, no seu olhar para as pessoas, mesmo no seu próprio sofrimento, Jesus amava e amava e amava as pessoas. Pois até mesmo na sua crucificação, em meio às grandes dores e sofrimentos, consolou seus seguidores e, em especial, a sua mãe, demonstrando um inteiro domínio espiritual. João, capítulo 19, versículos 23 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir as escrituras. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Portanto, aí 3 situações em que mostra a perfeita harmonia, serenidade e equilíbrio espiritual do nosso Senhor. Jesus Cristo, quando assumiu a forma de homem e habitou entre nós, ele cresceu mediante 3 sabedorias, as quais podemos mencionar a sabedoria divina, que é oriunda da sua própria natureza e essência, que não é desenvolvida porque ela já é plena nele. A sabedoria infusiva, como resultado das revelações e das ações do Espírito Santo, transmitidas diretamente ao Senhor Jesus enquanto homem,
E por fim, em terceiro lugar, a sabedoria experimental, adquirida segundo as experiências e o uso da razão, sendo a sabedoria divina e a sabedoria infusiva sobrenaturais, e a sabedoria experimental natural. Estas três sabedorias estabeleceram as bases de crescimento intelectual, físico e espiritual do Senhor Jesus. Concluindo a nossa aula de hoje, quando o Espírito Santo habita plenamente em nossa alma, presidindo a nossa vida, a sabedoria de Deus, transmitida pelo Espírito Santo, nos faz crescer no sentido espiritual, ou seja, na graça, e no sentido intelectual, ou seja, na sabedoria humana. Nosso crescimento deve ser realizado de forma integral, no corpo, na alma e no espírito, desenvolvendo a fé e a razão segundo os preceitos divinos. Chegamos então ao final da nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.